Salve galera, beleza? LF aqui no canal LF Resolve para fazermos mais uma prova da FAMERP. LF já resolveu a prova de 2024, a prova de 2023 e agora vamos resolver a prova de 2022, as questões de Química, beleza? Então vem com a LF, vamos resolver essa provinha, uma vez que a prova da FAMERP está chegando. Então mais um material aí para você consultar. Então vem com a LF, vamos lá, o nosso lema, vamos resolver. Beleza, galera? Vamos lá. Vamos resolver essa primeira questão, que é a questão 51 da prova da FAMERP, realizada em 2022. Então, nessa questão aqui, ele fala sobre teoria atômica, basicamente, né, especificamente, na verdade, falando da teoria atômica de Dalton. Então, aqui a gente fala de teoria atômica, e aí, nesse caso, ele fala sobre a teoria de Dalton. Não, de Dalton. Teoria de Dalton. Beleza, galera? Então vamos lá. Então aqui ele fala assim: os modelos atômicos elaborados ao longo do tempo buscavam, né, explicar fenômenos naturais, alguns dos quais reproduzidos experimentalmente. O modelo proposto por Dalton em 1803, apesar de não explicar muitos dos fenômenos observados na época, contribui com a consolidação da... Bom, para que a gente lembre qual é o que Dalton, né, contribuiu, a gente precisa lembrar dos postulados de Dalton. Então, os postulados de Dalton. Em seus postulados, Dalton diz que átomos são, né, esferas maciças e que os átomos do mesmo elemento possuem massas idênticas, né? Então esse era o erro de Dalton, porque ele falava de massas idênticas. Mas porque eles sempre, naquela época, não só Dalton, mas os outros cientistas, se baseavam na principal característica, que era a massa? Porque eles trabalhavam com, obviamente, conservação das massas. E além disso, naquela época, não se sabia sobre número atômico, uma vez que não se conheciam os prótons. Então, Dalton trabalhava com, além, né, de lei das pressões parciais, que foi que Dalton elaborou, dizendo que a pressão parcial de um gás numa mistura é igual à pressão total vezes a fração molar desse gás, né? Então, Dalton trabalhava também com isso. Para o que ele trabalhava, bastava se basear justamente nisso, o átomo ser uma pequena esfera maciça. A composição atômica para Dalton não era importante. Então, por isso que ele, na verdade, ele ajudou bastante, né, na lei da conservação das massas também, né, para que porque um dos seus postulados, ó, vamos colocar aqui, ó, dizia que uma determinada substância pode ser formada pela combinação de dois ou mais átomos, sendo que para essa substância a combinação atômica em espécie e quantidade será sempre a mesma. Então, o que ele quer dizer aqui? Ó? Se eu tiver a relação entre carbono e oxigênio, a gente vai ter 44 gramas. Se eu mudar essa relação, a gente não vai ter a mesma massa. As massas vão ser diferentes. Vão ser 32 gramas, né? 32 não, perdão, 12 do carbono vão ser 28 gramas. É isso? Então, 44 aqui, 28 aqui. Então, quando eu mudo isso, então se eu trabalho com 12 mais 2 vezes o oxigênio, que é 16, vai dar 44. Se eu trabalho com 12 mais uma vez 16 do oxigênio de massa, né, vai dar 28 gramas. Vão dar 28 gramas. Então, ele ajudou bastante na lei da conservação, né, contribuiu para consolidar, na verdade, né, a lei da conservação das massas proposta, né, por Antoine Lavoisier, um pouco antes da queda da Bastilha, um pouco antes da Revolução Francesa, um pouco antes desse período. Então, Lavoisier conseguiu elaborar, né, comprovar a lei da conservação das massas, né? Tinha um problema antes, quando o sistema era aberto, eles não conseguiam ver, né, que a massa se conservava, mas depois de um tempo eles perceberam que existia gases como oxigênio, aí depois veio a elucidação de outros gases. Beleza, galera? Então o LF está aqui para mostrar para você não só o gabarito da questão, mas também um pouco de história da ciência em torno, né, em torno da ciência da química como um todo.
Beleza? Então acompanha a LF. Vamos para a próxima questão. A gente vai fazer agora a questão 52. Acompanhe no vídeo, vem comigo.